Amós, capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor bramará de Sião e proferirá sua voz de Jerusalém, e as habitações dos pastores lamentarão, e o cume do Carmelo secará. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles debulharam a Gileade com instrumentos de debulha de ferro. Por isso colocarei fogo à casa de Hazael, que consumirá os palácios de Ben-Hadad, e também quebrarei a tranca de Damasco, e exterminarei o habitante do vale de Aven, e aquele que possui o cetro da casa de Éden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Mas eu enviarei fogo ao muro de Gaza, que consumirá os seus palácios, e exterminarei o habitante de Asdod e aquele que possui o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram do pacto dos irmãos. Mas eu enviarei fogo ao muro de Tiro, que consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o seu castigo, pois perseguiu a seu irmão com espada e baniu toda a compaixão, e sua ira despedaçou eternamente, e ele guardou a sua ira para sempre. Mas eu enviarei fogo a Temã, que consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles rasgaram ao meio as grávidas de Gileade, para que eles pudessem ampliar as suas fronteiras. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá seus palácios, com gritos no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta, e o seu rei irá para o cativeiro, ele e seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o seu castigo, pois ele queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Mas eu enviarei fogo a Moabe e consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com tumulto, com gritos e com o som de trombeta, e exterminarei o juiz do meio dele, e com ele matarei os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles desprezaram a lei do Senhor e não guardaram os seus mandamentos, e as suas mentiras os enganaram, após as quais andaram seus pais. Mas eu enviarei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles venderam o justo por prata e o pobre por um par de sandálias, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. E eles deitaram-se sobre roupas colocadas para penhorar por todo o altar, e bebem o vinho dos condenados na casa do seu Deus. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e era tão forte quanto os carvalhos. Ainda assim, destruí seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e vos guiei através do deserto por 40 anos, para que possuísseis a terra do amorreu,
e levantei profetas dentre vossos filhos e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, ó filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós destes aos nazireus vinho a beber e ordenaste aos profetas, dizendo: não profetizareis. Eis que vos apertarei no vosso lugar, como se aperta uma carruagem feita de feixes. Portanto, o ágil perecerá em seu voo, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, e aquele que é ligeiro de pés não se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, ó filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: só a vós vos tenho conhecido de todas as famílias da terra. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Podem dois caminharem juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão na floresta, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Poderá um pássaro cair no laço sobre a terra, se não houver armadilha para ele? Levantar-se-á à terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não temerá? Sucederá algum mal a uma cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclamai nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e os oprimidos no meio dela. Pois não sabem o que é reto, diz o Senhor, aqueles que armazenam violência e roubam em seus palácios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo virá e cercará a terra, e ele derrubará a sua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão duas pernas, ou um pedaço de uma orelha, assim também serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto de uma cama, e em Damasco, em um leito. Ouvi e testemunhai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois, no dia em que eu visitar as transgressões de Israel, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão no chão. E eu derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão um fim, diz o Senhor. Capítulo 4. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores: trazei e bebamos. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis. E saireis pelas brechas, cada qual em frente de si, e sereis lançados no palácio, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E trazei os vossos sacrifícios a cada manhã, e os vossos dízimos a cada 3 anos. E oferecei um sacrifício de ação de graças do que é levedado. Proclamai e publicai as ofertas voluntárias, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades,
e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. E também retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre a qual não choveu, secou-se. Então 2 ou 3 cidades andaram errantes, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e ferrugem, quando vossas hortas e vinhas e vossas figueiras cresceram, foram devoradas pela lagarta. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Eu enviei a peste entre vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e levei os vossos cavalos, e fiz subir às vossas narinas o mau cheiro dos vossos campos. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Derrubei alguns dentre vós, como Deus derrubou a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado no incêndio. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para encontrares com o teu Deus, ó Israel. Pois eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa sobre os lugares altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Capítulo 5. Ouvi esta palavra que levanto contra vós, como uma lamentação, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, ela não mais se levantará. Ela está desamparada na sua terra, não há quem a levante. Pois assim diz o Senhor Deus, a cidade que saiu à guerra em número de 1000 terá de resto 100, e a que saiu um número de 100 terá 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busquei a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, pois Gilgal certamente será levada em cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não saia como fogo na casa de José, e a consuma, e não haja quem o apague em Betel. Vós que converteis o juízo em absinto, e deitais por terra a justiça, procurai aquele que fez as Pleiades e o Órion, e tornou a sombra da morte em manhã, e fez escurecer o dia como a noite, que chamou as águas do mar e as derramou sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que fortalece a destruição sobre o forte, de modo que a destruição venha contra a fortaleza. Eles odeiam aquele que os repreende na porta e abominam ao que fala seriedade. Portanto, visto que pisais no pobre e extorquis dele tributos de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas não habitareis nela. Plantastes vinhas agradáveis, mas não bebereis do seu vinho. Pois conheço as vossas muitas transgressões e os seus muitos pecados. Afligem o justo, recebem suborno, rejeitam a justiça dos pobres na porta. Portanto, o prudente guardará o silêncio naquele tempo, pois o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor diz assim: haverá lamentação em todas as ruas, e eles dirão em todas as estradas: ai, ai,
e chamarão o lavrador para choro e os que são pranteadores para prantear. E em todas as vinhas haverá lamentação, pois eu passarei no meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor, para que quereis vós este dia? O dia do Senhor será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse do leão e um urso o encontrasse, ou entrasse em uma casa e encontrasse sua mão à parede e uma serpente o mordesse. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Escuridão sem que haja esplendor? Eu odeio, desprezo seus dias de festas, e não sentirei cheiro em suas assembleias solenes. Embora ofereçais ofertas queimadas e ofertas de alimento, eu não as aceitarei, nem me atentarei para as ofertas de paz de vossos animais gordos. Afasta de mim o som de teus cânticos, pois não ouvirei a melodia das tuas violas. Mas desça o juízo como águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Oferecestes a mim sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes carregaram o tabernáculo de vosso Moloque e Quium, suas imagens, a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Capítulo 6. Ai daqueles que estão sossegados em Sião e confiam no monte de Samaria, que tem nome entre as principais nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate. Então descei a Gate dos filisteus. Serão elas melhores que estes reinos? Ou o seu território maior do que o vosso território? Ó vós que afastais o dia mau e fazeis o assento da violência se aproximar, que se deitam em camas de marfim e se estendem sobre os seus sofás, e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com os ungüentos mais preciosos, mas não se entristecem pela aflição de José. Portanto, eles agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e o banquete dos que reclinam será removido. O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos: eu abomino a excelência de Jacó e odeio seus palácios, portanto, entregarei a cidade com tudo o que nela há. E acontecerá que, se ficarem 10 homens em uma casa, eles morrerão. E quando o tio de um homem, aquele que o queimar, o tomar para levar-lhes os ossos para fora de casa, e disser ao que estiver no interior da casa: está ainda alguém contigo? E este responder: não. Então lhe dirá ele: cala-te, pois não devemos fazer menção do nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e ele ferirá a grande casa de brechas e a pequena casa de fendas. Porventura correrão cavalos sobre a rocha? Lavrar-se-á nela com bois? Pois vós haveis tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em amargura. Vós se alegram em nada, dizendo: não conquistamos seus chifres por nossa própria força? Mas eis que eu levantarei contra vós uma nação, ó casa de Israel, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e afligir-vos-á desde a entrada de Ramate até o rio do deserto.